Doutores, colegas e bichada, sejam bem-vindos ao segundo dia da primeira semana Luiz de Queiroz virtual. Preparamos uma semana recheadíssima de atrações só para vocês. Começaremos com um doutor supremo formado em 1960, há 60 anos. E na sequência, a bichada do ano Lula, formada há 10 anos, em 2010. As nossas saudações pela Semana Luiz de Queiroz de 2020. Eu sou Paul Franz, formado em 1960 e, portanto, completando 60 anos de formado na turma mais unida nesses anos todos. Na formatura éramos 73 colegas, hoje somos 44. Fui morador na República Casa de Família e a Exalc foi o meu espelho para toda a minha vida como profissional de engenheiro agrônomo. Decidi ser engenheiro agrônomo porque nasci, cresci em fazenda e sempre gostei de agricultura por tudo que vi e fiz na fazenda. Meu pai, que era belga, engenheiro agrônomo formado na Bélgica, me orientou a estudar na Exalc, porque ele a conhecia pela sua fama e as orientações que recebia da Exalc. Eu me especializei em administração rural e fui sempre procurado para proferir cursos e palestras nessa área em todo o Brasil, desde Manaus até o Chuí, graças a todo o conhecimento da juventude e aprimoramento exalquiano e dos 50 anos de profissional como pesquisador científico exercido no Instituto de Economia Agrícola. Aos engenheiros agrônomos que estão completando seus quinquênios, desejamos um feliz aniversário e aos F60 desejamos continuar nos reunindo anualmente como sempre fizemos. Muito obrigado. Olá? Pera aí, caralho. Olá, doutores, colegas, bichada. Eu sou o Botão, turma de 2010, ex-morador da República Boi-Babão. Meu nome é Solan, eu sou da F10 do ano Lula, morei na República Tranquipula. Olá, eu sou Brasil 1, Pedro de Melo Campos, sou egresso de 2010 do ano Lula e sou ex-morador da República Casona. Olá, vamos lá, sou a Jaqueline, da F10. E aí, turma? Aqui quem fala é o Pantaneiro, da República Zona Rural, ano Lula, F2010. Eu sou a Tapioca, eu fiz engenharia florestal, sou da turma de 2010 e eu morei na Gaiola. Oi, meu nome é Piada, vulgo Geisa, sou ex-moradora da República Saia Justa. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que Exalc é Exalc. Vocês vão entender isso. Fala, doutores, tudo certo? Aqui quem fala é o Bicho Boludo. Sou estudante do primeiro ano do curso de Ciência dos Alimentos e minha pergunta para vocês é: como é se apaixonar pela Exalc? Em 2001 minha irmã entrou e eu fui levar ela para fazer matrícula, frequentava a escola e fui me apaixonando por ela aos poucos. Mas o prédio é lindo, gente, a estrutura da escola é apaixonante. A história da escola, minha irmã começou a me contar. Depois eu comecei a ir algumas vezes para a República, ver ela, e algumas festas com 15 anos, quando minha mãe deixava. Aí fui me apaixonando por tudo. Eu colocava foto da Exalc atrás, assim, da parede, para poder me estimular a estudar. Eu olhava aqui e falava, preciso estudar lá, preciso estudar lá. Para mim, o ponto é a convivência que o exalquiano tem com o outro. Então, acho que é isso. Quando eu me apaixonei pela Exalc, foi uma paixão à primeira vista pela estrutura,
Mas o amor mesmo veio com as pessoas que estavam lá dentro e o convívio com elas. Foi quando eu me apaixonei pela Exalc. Quando eu conheci as pessoas e tudo que a escola representava para elas e passou a representar para mim. Porque a minha família não tem nada a ver com agronegócio, eu simplesmente caí de paraquedas na escola. E aí quando você entra naquele ambiente, né, naquele contexto, é simplesmente apaixonante mesmo, tá? A gente acaba ficando às vezes até emocionado, e apesar de eu morar ainda em Piracicaba, toda vez que eu vou lá, me vem ótimas lembranças, recordações e muita saudade, principalmente aí do pessoal da turma, né, que a gente tem o prazer ali, e o desprazer também, de conviver 5 anos, então vem muita recordação. Então assim, a Exalc é minha casa, eu simplesmente sou apaixonado. A gente vai se apaixonando várias vezes, né? Pela escola, pela beleza da escola, depois a gente vai se apaixonando pela República, se apaixona pelos amigos, se apaixona pela turma, pela vida em Piracicaba, porque é muito fácil de no dia a dia a gente se esquecer de onde a gente veio, mas toda vez que a gente se lembra do quão apaixonado a gente é pelo que a gente faz, é impossível a gente não lembrar da escola. E aí dá aquela saudade apertada, aquela saudade doída, ardida, os momentos que a gente viveu lá. Essa paixão é impossível de se colocar em palavras, enfim, a gente fica aqui tentando fazer o impossível. Quando eu decidi que eu queria fazer agronomia, eu tinha certeza que eu queria fazer na melhor do país, ou na melhor do mundo. Mas quando eu fui a primeira vez, algumas semanas antes de fazer a matrícula, eu não tinha certeza se eu tinha passado ainda, e eu entrei na escola, e eu vi o gramadão, e eu senti uma energia, e eu falei, nossa, é aqui que eu quero estudar, é aqui que eu vou fazer o curso que eu sei que eu vou amar, e a cada dia, a cada aula, a cada entrada num departamento novo, a gente vai se apaixonando aos pouquinhos, mas eu acho que a gente só tem certeza mesmo que aquilo foi uma mudança na nossa vida, que aquilo trouxe uma paixão maravilhosa, é quando a gente sai da escola, quando a gente forma e quando a gente vai ver o mundo e vai ver outras coisas, a gente percebe o quanto a gente é apaixonado por aquilo que a gente viveu, pelo que a escola proporcionou, mas toda vez que a gente entra em Piracicaba, que a gente vê a caixa d'água com o ar encarnado e que a gente passa pelo departamento de economia e chega naquele gramado e vê o prédio principal, aquilo renasce, aquela chama aumenta e a gente tem certeza que a gente é apaixonado pela escola e nada vai mudar. O meu amor pela Exalc, ele começou muito antes de eu entrar na graduação. Eu tenho tios que moram em Piracicaba, então quando eu era criança eu ia na Exalc andar de bicicleta e eu achava que era um parque. Eu sempre passei férias muito longas em Piracicaba. E quando eu estava na época do vestibular, eu abri o manual da FUVEST procurando um curso da área de biológicas, agrárias, que era o que eu queria fazer. E quando eu vi o prédio central, eu lembrei daquilo tudo. E fez todo sentido para mim naquele momento. Me lembro perfeitamente, assim, que eu estava muito em dúvida do curso de agronomia. Mas daí, quando eu cheguei na Exalc para conhecer, que eu olhei o prédio central, foi um amor, assim, que não dá para descrever. Então, quando eu conheci a Exalc, eu nunca mais tive dúvida. Eu sabia que eu estava no lugar certo, assim. Foi um amor muito, muito grande que eu carrego comigo até hoje. Eu me lembro até hoje, foi antes de prestar vestibular, eu estava tentando ainda decidir o que eu iria prestar, e eu pensava muito em veterinária. E até então, eu lembro que me sugeriram agronomia em Piracicaba, e eu não sabia nada sobre Exalc até então. E eu entrei, me lembro até hoje onde eu estava, quando eu entrei no site da Exalc e eu vi a foto do prédio central, e eu falei, é aqui que eu quero estudar. E eu nem sabia que não tinha veterinária em Piracicaba, fui descobrir que era agronomia, e eu falei, não interessa, eu quero estudar nesse lugar.
seja o que for. Primeira vez que eu entrei no parque, eu sabia que eu estava no lugar certo. E depois do primeiro ano, eu acho que foram diversas vezes que eu me apaixonei pela Exalc. Voltar para a escola depois de passar muito tempo longe do Brasil, sentir o cheiro da mata da escola, relembrar as histórias dos amigos, dos professores, de toda uma vida que a gente teve ali naquele templo. Isso me faz me apaixonar de novo, todas as vezes que eu volto para Piracicaba. Quando eu entro na escola e me traz essas lembranças, eu reencontro as pessoas, muitos amigos que na época estavam na graduação, hoje em dia são professores. Então, essa emoção me faz me apaixonar pela Exalc várias vezes. E eu espero continuar me apaixonando pela Exalc muito mais durante a minha vida. Olá, doutores, tudo bem? Prazer, eu sou a Bitia Wendy, eu ingressei esse ano em Engenharia Florestal na Exalc e eu gostaria de saber de vocês, se vocês pudessem voltar no tempo, qual período da escola vocês gostariam de viver de novo? Um período que foi marcante na vida da Exalc para vocês. Seria meu terceiro ano. O terceiro ano. Seria o terceiro ano. Voltaria para o terceiro ano. Terceiro e quarto ano. Com certeza o primeiro ano. Talvez aí o primeiro ano. Primeiro ano a gente é bicho, sofre, faz um monte de coisa errada, não sabe ter a menor ideia onde tá. O segundo ano a gente ainda tá se adaptando, precisa recuperar as notas que não foram tão boas no primeiro. O terceiro ano a gente já sabe onde que a gente tá, o que a gente quer, quem são nossos amigos, quem é a nossa república. Porque, eu não sei, gente, magia do terceiro ano. Mas o terceiro ano eu acho que é o melhor ano. Tá todo mundo muito animado, com o fígado bom ainda, porque depois vai dando uma piorada. Mas eu voltaria pro terceiro. É o ano que eu mais me diverti. E já estamos num momento que a gente se encontra dentro do curso. No meio disso tudo tem os nossos colegas de república, as pessoas com quem a gente convive, que estão passando pela mesma situação. E aí essa troca, esse deslumbre, essa mistura de sensações e de ideias, são justamente esses conflitos que tornam a experiência exalquiana tão maravilhosa e tão ímpar, né? Acho que passou um pouco da euforia do primeiro ano, da responsabilidade do segundo ano de cuidar dos bichos. O terceiro ano é um ano que você tá maduro, e foi o ano que eu me encontrei dentro da agronomia, que eu consegui identificar o que realmente eu queria fazer pro resto da minha vida. Porque você já tá super habituado com a cidade, com a escola, com o estágio, com a vida em república. Então é um período de desfrutar toda aquela vida que a gente tinha. Eu lembro que a gente falava muito, uma frase que é absolutamente verdadeira: essa época era uma época que a gente era feliz e sabia. E era isso mesmo. O primeiro ano, para mim, foi muito especial. Provavelmente mais do que todos os outros anos. O motivo, acho que talvez por todas as novas experiências, as mudanças, o mundo exalquiano, o mundo das repúblicas, o mundo das tradições da Exalc é completamente à parte da realidade. Então, assim, eu voltaria para o primeiro ano, apesar de todo o ralo, né? E todo aquele ambiente, eu gostaria de voltar de novo. Olá, doutores. Eu sou o Bicho Muito Bom. Estou cursando Engenharia Agronômica e gostaria de saber quais oportunidades a vida em república proporcionou a vocês. A trem é, pra mim, família. E não é da boca pra fora, não é clichê. Elas são família. Elas sabem meus problemas, elas estão nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos de aflição, no momento de gargalhada. Então eu já sabia há muito tempo que a trem era importante para mim. Mas foi quando eu perdi meu pai que eu vi que eu precisava delas, na verdade. Acho que eu tive todo o suporte que alguém poderia ter, emocional. Quando eu fiquei sabendo, 2 delas ficaram comigo no telefone. Uma delas, a que podia
pegou um avião para chegar no mesmo horário que eu aqui no Brasil. Chegou, foi ela que me contou, na verdade, a notícia, porque eu só tinha uma ideia, eu não tinha certeza absoluta. Eu não estava no velório aqui em São Paulo, e elas foram até o interior, onde meu pai ia ser enterrado, para ficar comigo. Uma delas pediu pro chefe uns dias para ficar aqui comigo, eu nem sei se eu dei atenção. Ela estava aqui, outra dormia aqui no sofá o tempo inteiro, durante um tempo, mas a trem foi essencial. Então, o que aprendi com a Vida República? Que a família que a gente escolhe também é muito importante, que é um alicerce gigante na nossa vida. Então, eu sou um morador de República meio fajuto, né? Eu vivia muito em República, tinha uma boa convivência, principalmente aí na Boi Babão. Claro que hoje eu sou ex-morador, mas fui acabando sendo efetivado aí de forma posterior até a escola, tá? Eu já prometo para os meus filhos, eu vou indicá-los, né? Vou estimulá-los aí a morar em República em função das experiências que eu, de certa forma, convivi e vi. Eu acho, e mesmo que façam Exalc e estarem em Piracicaba, vão morar em República, porque eu acho que a experiência agrega muito. Aproveito, inclusive, para mandar um beijo, né, para toda a família Boi Babão, que eu tenho um sentimento muito especial, e para todas as repúblicas aí, para todos os exalquianos. Não era uma república tradicional, mas era uma república do meu ano, a gente tinha montado. Quando eu e a minha irmã passamos na mesma cidade, a minha mãe falou, eu vou mudar para Piracicaba. E o meu pai, agrônomo, ele falou para minha mãe, de jeito nenhum, essas meninas têm que morar em república, elas precisam virar gente. E é a época que elas têm que aprender a fazer errado, a conviver com outras pessoas, entender a diversidade, entender a dividir, ter responsabilidades. E a única forma de fazer isso é morando em república. Então, o meu pai já sabia o quanto isso ia trazer de aprendizado. E ele estava certo. A República é uma instituição maravilhosa dentro da Exalc, eu acredito que são poucas universidades que têm a República no modelo que a gente tem, e é uma coisa muito nossa. Eu acho que a República e os ex-moradores, as histórias dos ex-moradores ou dos moradores mais velhos do 5º, do 4º ano, são um exemplo fantástico para os bichos que estão começando, né? Eu tive a sorte de morar numa república que eu amo demais, a República Zona Rural, e lá a gente tem grandes exemplos de profissionais que são líderes hoje no mercado onde eles atuam, e todos eles foram um grande referencial para mim, desde quando eu entrei na Exalc até hoje. Para mim, mudou a minha vida. Faz um ano eu fui diagnosticada com câncer e eu acho que eu enfrentei um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? E a minha república, né? Que é a família que eu escolhi, que me escolheu, as meninas se uniram e todas as semanas, durante o meu tratamento inteiro, elas faziam uma corrente de oração todos os dias. E eu, mesmo à distância, assim, eu senti elas muito fortes, sabe? A Saia Justa, que é a minha república, a gente se encontra todos os anos, a gente tem um laço muito forte. Gerir uma casa com tantas pessoas, como pagar conta, como se organizar para fazer supermercado. Então, é um aprendizado bem importante de como virar adulto mesmo. A habilidade de viver em coletivo. Então, a gente aprende a lidar com várias realidades diferentes, a lidar com o contraditório, a negociar, e acho que são habilidades que até hoje eu uso muito na minha vida. Mas acho que o aprendizado mais importante veio da convivência mesmo com todas as mulheres incríveis que eu tive o prazer de viver, mulheres que me inspiram até hoje. Olá, doutores, meu nome é Bicho Salvador, e o prazer é meu, somente meu, em conhecê-los, é claro. Eu sou ingressante nesse ano de 2020 da Gloriosa, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para os doutores. Se nos campeonatos vocês eram da torcida ou do time? Forte abraço. Eu não era de nada. Na verdade, eu era Walking Dead.
Nossa, é sempre muito divertido. Os jogos são sempre muito divertido, mas eu não sei dizer muito sobre o jogo em si. Mas vale a pena ir. Saudades de aguentar ir no Interusp. 5 dias dormindo no ginásio, banho frio. Saudades. Eu acabei não sendo oficialmente um morador da República durante a época de graduação, eu acabava ficando mais na torcida também. Mas mesmo que eu fosse um morador efetivo, né, é provável que eu não teria uma desenvoltura, uma capacidade para participar ali dos campeonatos, exceto truco ou algo que não envolva muita atividade física, certo? Isso é, na verdade, o mais incrível, né? Que no fundo não importa se você é da torcida ou se você é dos times ou da administração da aula. E a grande riqueza é você poder traduzir aquela alegria e aquela garra sua da forma que você puder, seja gritando, seja jogando ou seja trabalhando. Para quem está jogando é indescritível, para quem está ouvindo é indescritível. Para quem está trabalhando é fantástico. E quem está do outro lado treme. Vamos dizer que eu era mais da torcida, né? Nunca joguei nada. O que a gente gostava mesmo era das festas. Então, quando tinha campeonato na Exalc, a gente dava uma passadinha lá na Atlética, mas o que a gente esperava mesmo eram as festas noturnas. Sempre da torcida. Eu nunca fui do time, não praticava quase esportes. O único esporte que a gente praticava era interraps. E daquele jeito, né, que vocês sabem, a parte da torcida eu me envolvia muito bem. Eu era dos dois. Eu jogava todos os esportes de quadra e corria também. E quando eu entrei em 2006, a Gaiola, que tem uma tradição de esportes boa, durante os últimos anos tinha quase ganhado a frigideira e nesse ano estava todo mundo com muita energia para jogar bem e para ganhar. E eu entrei para esse caldo. Sou muito competitiva, então eu jogava tudo, torcia muito e eu tive o privilégio do meu primeiro ano de ganhar a frigideira, então o melhor dos mundos. Aprendi, inclusive, com a doutora Porvinha, que uma das melhores táticas era chegar perto do adversário e perguntar se ela estava nervosa. Eu usei bastante isso e funcionou bem. E eu tinha até um bordão, que era conhecido e que eu usava com as minhas adversárias em horas como pênaltis, por exemplo. E o bordão é: aqui não. Eu sou a Bitia-Q e eu tô no primeiro ano de engenharia agronômica. Queria perguntar pra vocês como foi a época de bicho de vocês. Errou! Ou melhor, de doutor de primeiro ano. Espero encontrar vocês em breve para poder me apresentar melhor. Enquanto isso, só queria dizer que o prazer é meu e somente meu. Gente, meu primeiro ano foi um ano de descobertas, aprendizado. A melhor parte da Exalc é exatamente essa, das pessoas estarem dispostas ali a te ensinar. Tem alguém ali cuidando de você e te orientando o tempo inteiro. O mais engraçado para mim foi quando que vira o clique dos colegas. Como que eles viram pessoas essenciais na sua vida se você não mora na mesma casa, se não tem o mesmo vínculo? Mas eles viram. Um momento marcante para mim do meu primeiro ano no Bar do Queiroz. No Bar do Queiroz do Camisinha, que é um bar que o Quintano dá. Eu já tava bêbada lá no meio do bar, não sei o quê. Aí um colega meu me viu chorando. Perguntou: por que você tá chorando, Magrela? Eu falei: porque a gente só tem mais 4 anos juntos. É muito pouco para passar com vocês. Foi uma experiência assim muito interessante. Como eu disse, né, você aprende, eu tenho nojinho daquilo, passar perrengue. Então esse tipo de atividade, esse tipo de situação faz a sua casca se tornar um pouco mais dura. Então assim, foi um ano simplesmente maravilhoso, eu voltaria, faria tudo de novo e mais um pouco. O primeiro ano foi um ano de aprendizado muito grande a vida não é uma escola particular onde você tem tudo e ao mesmo tempo você pode fazer a diferença se você quiser. Então, no primeiro ano eu me descobri, será que eu gosto mesmo de agronomia? Será que eu consigo conviver com pessoas tão diferentes? E aí, morar na República, fazer os amigos, entrar no estágio, eu fui sentindo, eu pertenço à Exalc. E aí, no final do primeiro ano, eu lembro que eu já amava a Exalc, sentia que eu pertencia àquele lugar e que muita coisa ainda estava por vir.
No final do ano eu prestei Exalc. E daí eu descobri por que as pessoas falavam tanto. Porque Exalc é Exalc. Eu acho que você que tá aí, você tem que entender que Exalc, além de você fazer grandes amigos, é um mundo de oportunidades, sabe? Aproveite. Então, todo mundo que fez Exalc sabe, a gente realmente vai viver num mundo completamente à parte da sociedade. E eu queria conhecer todo mundo, eu queria ir em todas as festas, eu queria ir em todos os lugares do campus. E eu lembro que no meu manual do bicho, eu tinha uma canetinha vermelha, onde eu fazia um pontinho, depois de todas as pessoas que eu conhecia, e depois de todas as repúblicas que eu ia, e eu tinha um cronograma, onde eu colocava todas as repúblicas. Então foi um ano de muita euforia, de muita energia, de experimentar ao mesmo tempo uma liberdade, uma responsabilidade que eu nunca tinha experimentado antes. Então... E na sequência, os meus queridos doutores da turma de 1985, com 35 anos de formado. Mas antes, um show musical especial só para vocês. Olá pessoal, eu sou o Buda, turma de 1985. E aí bichada, tudo bem com vocês? Eu sou Horácio Luz, para vocês Dr. Pardal. Eu sou de São Paulo, nasci lá na capital e vim morar no interior, moro em Salto, perto de Itu e Sorocaba. Eu queria compartilhar rapidamente um pouquinho do que me marcou na escola, né? Meu nome é Zelão, da Super F85. Fernando Falco, formado em 85, apelido Falco, República Porta Nova. Oi, pessoal. Eu sou a Kátia Goldschmidt Beltrame, sou engenheira agrônoma da turma de 1985. Meu nome é Picolé, apelido Alcide Seigiano, cursei engenharia agronômica, formado em 1985, morei na República Benga Larga. Olá, doutores, colegas e bichada. Eu sou o Prego, turma de 85 da agronomia da Exalc. Oi, doutores, BTHG aqui. E a gente sabe que o mundo está em constante mudança. E eu queria saber o que para vocês não pode nunca mudar na Exalc. O que tem que se manter? Eu creio que é a famosa tradição. Eu vejo várias escolas em que o pessoal não dá bola, não se importa. Se está estudando lá ou em qualquer outra, tanto faz. E a gente não, a gente pegou esse amor
esse valor, esse gosto. Nossa, é Exalc, é ela, né? Os antigos deram esse nome, é Gloriosa. Eu lembro que cada um saiu da sua cidade, né? Centenas de cidades, e todo mundo foi morar aí. Então a gente viveu junto, conviveu todos esses anos, né? Isso fez a diferença. A escola passou a ser nossa família. A gente precisa manter esse valor que a gente dá do ser Exalc, ser exalquiano. Isso aí vale muito, gente. Eu gostaria que a Exalc continuasse mantendo seu padrão de excelência para que ela desfrute do status de uma das melhores faculdades de agronomia do mundo. Esse programa educacional que permite que as pessoas façam diversas inserções em áreas distintas, né? Que você possa estudar desde sociologia até zootecnia, passando por tecnologia de alimentos e ter essa visão ampla do agronegócio. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos segmentos. Eu trabalhei desde a parte de pesquisa, né, pesquisa científica, até a parte de gestão de grandes companhias. E sempre a base que eu tive na Exalc me permitiu que eu pudesse me adaptar a esses mundos distintos. Não pode mudar na Exalc de jeito nenhum. É a excelência do ensino, a tradição exalquiana e o amor pela escola, né? A primeira palavra que me vem à mente quando penso na Exalc é a tradição, que é isso que nos marca bastante. O espírito de Luiz de Queiroz, uma visão de visionária que lá atrás, às vezes, pensou em criar algo. É isso que nós devemos sempre manter, o espírito de Luiz de Queiroz. A Exalc sempre teve uma tradição de nos fazer unidos para o restante das nossas vidas. Isso é o que eu não gostaria que mudasse na Exalc. Essa capacidade de transformar as pessoas, de criar uma experiência de vida única. Eu cresci ouvindo falar das histórias da Exalc. Eu cresci estudando as histórias das repúblicas. Toda a minha vida, durante todo o tempo, eu tive ligado direta ou indiretamente à Exalc. Então eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu vejo dentro da nossa escola, dentro da nossa Gloriosa, é esse sentimento de filiação, de pertencimento que todos nós temos. Oi, doutores, eu sou a Bitiano Gol, estou no meu primeiro ano de Ciências Econômicas e eu gostaria muito de saber, além dos conhecimentos técnicos, qual foi o maior aprendizado que a Exalc te ofereceu? Ser patriota e servir à humanidade. Durante a escola, nós temos a oportunidade de adquirir muitos conhecimentos técnicos e teóricos. Na vida profissional, nós temos a oportunidade de colocar em prática. E a nossa performance, a nossa credibilidade, nos dá condições de fazer muita coisa em prol da sociedade, em prol da humanidade. Cada vez tem mais gente no mundo, mais agrônomo no mundo, mais trabalho, né? E é mais do mesmo. Então, quem vai criar algo novo? Quem vai vir com uma solução que ninguém tinha pensado antes? Então, a mente analítica e a mente sintética vão conseguir, né, através da formação que você tem, a formação de base, interagir com esse monte de informações, e a Exalc me ensinou a fazer, agir, né, cumprindo a missão vitoriosa. A Exalc tem uma coisa muito interessante que ajuda bastante você na vida profissional. É o alinhamento entre tradição e pertencimento. As pessoas que fazem Exalc carregam ao longo da sua vida essa relação muito próxima com a faculdade. Isso ajuda bastante nos contatos que você vai ter fora da escola. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos exalquianos na minha vida, alguns trabalhando para mim, outros trabalhando comigo, e sempre tinha aí uma relação de confiança muito forte. A escola, ela me definiu como pessoa e como profissional. Ela me deu uma profissão tão maravilhosa, me deu uma vida cheia de desafios e oportunidades. A escola me deu praticamente tudo que sou. A Exalc é isso, a Exalc é uma mãe carinhosa e ao mesmo tempo rígida, que nos prepara e ensina para a vida adulta. O maior deles foi que você sempre tem alguma coisa a aprender, você nunca sabe tudo. Eu, hoje, mesmo meus hoje 55 anos, ainda acho que tenho sempre algo a aprender. E o interessante é que eu fui descobrir isso muito tempo depois. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu poderia ter aprendido muito mais
aproveitado muito mais a escola. A Exalc nos transformou. Pegou um monte de criança, e eu era um caipira das alterosas, e nos fez homens, e nos fez pessoas melhores. Também nos ensinou que missão dada é missão cumprida. Isso foi muito importante ao longo das nossas vidas. Eu diria que além da parte técnica, primeiro é o aspecto do planejamento. Ou seja, não começar a fazer absolutamente nada sem planejar o que a gente vai fazer exatamente, o que a gente vai precisar para executar aquilo. Um outro lado muito forte também é o senso de urgência, que no dia a dia nosso, um monte de coisas nos são pedidas, nos são demandadas, e assim, se a gente não souber identificar o que realmente é importante e separar isso para poder dar uma prioridade, a gente acaba ficando doido. E a terceira coisa que a escola nos ensinou também é tudo aquilo que a gente for fazer bem feito, fazer da melhor maneira possível. E aí, doutores, beleza? Sou o Bicho Paulo Guedes, faço economia e hoje eu gostaria de perguntar para os doutores se durante a época da graduação tinha algum professor que gostava de passar aquele medo. Falou, obrigado. Nenhum, mas eu gostaria de citar 3 pontos. Primeiro, a admiração. Segundo, a eterna gratidão por aquilo que eles nos ensinaram. E terceiro, pedir a eles perdão por aqueles amigos que colavam. Eu não tive medo de nenhum professor durante o meu período na escola. Alguns conquistaram a minha admiração. Dentre eles, o Zilmar e o professor Molina. Zilmar pelo seu método inconfundível de dar aula. E o professor Molina, que me ajudou bastante na gestão de gente. Eu tinha medo da Elke, professora de microbiologia. Mas não era bem medo, era uma admiração tão profunda, uma professora tão fantástica. Ela acabou incutindo em mim uma alegria tão grande de estudar, né, a microbiologia, e toda a minha carreira eu fiz em cima da microbiologia agrícola, graças à braveza da professora Elke. Não, todos os professores que tive foram muito bons, foram muito gente boa. Acho que era até o contrário, nós éramos terríveis e eram até os professores que acho que tinham um pouquinho de medo da gente, de tanto que a gente aprontava na escola. Não tinha medo de nenhum professor. Existiam algumas matérias que deixavam a gente preocupados, que tinham famas de ser difíceis, e realmente eram. Mas os professores eram muito bons, eu não tinha medo de nenhum professor. Eu tive muito respeito, e alguns professores, eles representavam aqui a nossa, uma responsabilidade máxima. O professor Dematê dos Solos, né, que é o pai do atual professor Dematê da época de vocês, e ele dava prova todas as aulas, toda aula tinha prova. Então dava aquele respeito, nossa, é aula do Dematê, eu não posso furar. Teve outro que me marcou, foi o Décio Cruciani, lá da irrigação e drenagem, italianão durão, com provas difíceis, complicadas, mas se você acompanhasse tudo, você dava conta. Então era um professor que te puxava, assim, nossa, você tinha que estudar, ter aquela responsabilidade. Outro na Florestal também foi o Tadeu, professor extremamente exigente. A minha turma marcou a escola porque a gente conseguiu expulsar professor. A gente exigia dele, então teve uma troca. Aluno exigente também, o professor exigia da gente, a gente aprendeu a exigir deles. Você está na Exalc, cara, você não está numa escolinha qualquer, você tem que estar de alto nível aí. Boa tarde, doutores. Prazer, sou o Bicho Fox, do curso de Engenharia Agronômica. E eu gostaria de saber se, com todas as nossas experiências que a gente tem dentro da República, se ela realmente se torna uma escola para a nossa vida. Muito obrigado. Eu creio que sim. Eu morei na maior escola da vida, que é a CEL, a Casa Estudante Universitária, né? A CEL era a República com 150 doidos, né? Ali tinha de tudo, né? Então, foi uma grande aventura. E ali a gente aprendeu a fazer democracia na prática, por exemplo. Tinha eleição, tinha partidos, tinha discussões, tinha oposição, tinha reações, né? A gente aprendeu responsabilidade individual também. Você tinha seu quarto lá, como eu imagino. Eu morei um pouco em pensão, numa outra república que já fechou, e depois na CEL, uma parte do tempo, né? Essa vida de república, ela desenvolve maturidade na gente. Eu tive o privilégio na Exalc de morar durante os 4 anos na maior república,
que é a casa do estudante universitário. Consegui amizades eternas e também me tornar autossuficiente. A República é uma experiência única. É um momento onde você sai do conforto da sua casa e tem que compartilhar com diversos colegas, amigos. Foi muito bacana essa experiência para mim. Bom, eu não tenho muita experiência em República, porque eu sou nativa, e naquele tempo os nativos que estudavam na Exalc raramente iam morar em República. Mas sim, a gente tinha muita amizade, frequentava a República das amigas, dos amigos, e a República é uma escola da vida, assim. Você aprende a ser tolerante, você aprende a ser companheiro, você brinca muito, mas você está construindo as bases futuras, né, para uma outra relação. A vida nossa é uma eterna escola. Mas sim, a República é a primeira escola desta vida. E talvez por isso ela seja a mais importante. Posso dizer que viver em República, a minha República era a República Benga Larga, que já não existe mais. A minha esposa, Cabum, foi a fundadora da República Poisé, que existe até hoje. E eu penso que a escola, que a República, sim, foi uma escola muito importante. Eu diria a melhor coisa do meu tempo de estudante. A República nos ensina a ser tolerantes, nos ensina que na vida não prevalece só a nossa vontade, que é necessário negociação, entender a posição dos outros, ter empatia, ou seja, é um dos períodos mais importantes na escola da vida, uma das séries mais importantes. Eu tenho a sensação de eu ter feito 3 faculdades. Ter feito uma faculdade agronômica, que são todas as disciplinas e a nossa grade curricular, ter feito uma faculdade de mecanização agrícola e realmente a República foi a minha 3ª faculdade. E aí, doutores, como vocês estão? Tudo certo? Bom, muito prazer, meu nome é Bicho Broco, sou ingressante da Gloriosa nesse ano de 2020, no curso de Engenharia Agronômica, e queria saber de vocês, doutores, o que a escola representa para vocês. Um forte abraço, muito obrigado. É a base de todas as minhas conquistas, né? E a sensação fantástica de orgulho e de autoestima. A eterna gratidão que todos nós devemos ter por Luiz de Queiroz. A escola, para mim, foi uma fase muito bacana da minha vida. Uma fase de independência, uma fase de crescimento, uma fase de aprendizado, uma fase de formação como adulto. Então, a escola, para mim, foi a minha base para essa vida profissional que eu segui. Uma vida profissional que eu nunca imaginei que seria da forma que foi. A escola representa um orgulho danado, né? Aquela coisa, aquela emoção que dá no coração da gente, que só quem é exalquiano sabe, né? O tamanho da emoção que a escola faz a gente sentir. Para mim, no meu caso, fiz 2 cursos, Agronomia e Floresta, foram 6 anos aí dentro, né? Então, o que ficou de tudo isso? Eu fui marcado pela Exalc, ela marcou minha vida. É diferente de uma escola, por exemplo, que o pessoal faz... Até vi amigos, parentes em São Paulo, por exemplo, que a pessoa mora na casa dela, ela vai lá, tem umas aulas e volta para casa. Para a gente, não. A gente foi morar na escola, viver na escola. Ainda mais eu que morei na CEL e na Casa do Estudante, morava dentro da escola, comia na escola. A escola era a minha vida. Então, eu vivi Exalc, respirei Exalc 6 anos. Eu pertenço à escola. E a escola também é minha. A gente usa isso, né? Eu vou para a minha escola, eu estou na minha escola, eu me sinto em casa aí. A escola, ela é viva, não é um museu. Ela continua em ação. Agora, meu filho está fazendo Exalc. Então, a gente tem amigos aí, os filhos dos amigos. Então, é uma tradição viva, é uma herança, é um pertencimento, é um nome, né? E é um nome que marcou a gente aí no coração e sentimento, na memória. Você, agora que faz parte da Exalc, ajuda a escrever, faz a sua parte. Cada um de nós contribuiu para essa história continuar sendo forte, sendo grande, né? Ela representa realmente tudo aquilo que a gente projetou na nossa vida profissional, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos de vida, né? E eu não vou dizer que foi um amor à primeira vista, porque era um amor que eu já trazia comigo, era uma paixão que eu já trazia comigo. Pessoal, não se preocupem em acertar da primeira vez,
Mas não deixem para procurar um estágio só nos últimos semestres ou aos 44 do segundo tempo. Ela nos ensina a ter empatia, a conviver com as coisas difíceis, a nos unirmos em equipes para poder entregar um trabalho, ou seja, ela nos dá a noção de cidadania, ela nos ensina a ser unidos e cria um ambiente que permanece pelo resto de nossas vidas. Ou seja, a experiência de vida da Exalc é algo apaixonante, é algo que nos pertence para o resto das nossas vidas ou por todas as nossas vidas. Eu tenho paixão por ter vivido lá. Para mim, representa uma das melhores lembranças da minha juventude. O marco inicial de uma trajetória de vida que foi sair da adolescência e passar para a fase adulta. A escola representa para mim um marco, o ponto de partida de uma vida, como se fosse o norte de uma bússola. E assim como uma bússola, ou talvez hoje um GPS, onde eu retorno a cada 5 anos para calibrar, para realinhar e para relembrar esses bons tempos que se passaram. E para encerrar, bichos e doutores farão uma declamação somente para vocês. Espero que estejam aproveitando esse Mano Luiz de Queiroz. Um grande beijo a todos e saudações exalquianas. Ó escola nascida no monte, joia rara de fino lavor, esse nome que trazes na fronte é o nome de teu sonhador. Do que teve feliz privilégio, qual Anchieta de ampla visão, de prever na montanha um colégio que crescesse por toda a nação. Desta escola por ele sonhada e dos jovens que a ela vem ter, eis que surge a legião denodada de uma gente que aspira a vencer. Cavaleiros que odeiam a guerra, bem armados de sãos ideais, converter o humo da terra na pujança dos seus cafezais. Ó escola, ó flor da montanha, ó insigne Luiz de Queiroz. Tua história é uma força tamanha que nos faz avançar mais veloz. Tua vida o passado escreveu, tua glória o futuro dirá. Teu presente assinala o apogeu do grandioso amanhã que virá. Ao cantarmos as nossas conquistas, numa vida de intenso labor, outra coisa não temos em vista que pagar-te um tributo de amor. Eia, pois, exalquianos sem guerra, com a bandeira da escola na mão, ensinai que plantar nesta terra é lutar pela grande nação. Piracicaba, noiva da colina, quando a neblina cobre o teu luar, também te envolves no teu véu macio, que sai do rio como de um tear. Como és formosa nesta madrugada, assim velada neste imenso véu, dás a impressão de ser